A gente fala aqui de uma pesquisa em que pacientes que fazem uso contínuo da hidroxicloroquina não têm uma proteção contra o coronavírus. Pelo contrário, a incidência da Covid é maior entre os pacientes que usam o medicamento cronicamente do que, por exemplo, seus familiares que moram no mesmo domicílio. Essas são as conclusões de um estudo recente liderado por reumatologistas brasileiros e publicado já em revista científica. O Dr. Marcelo Pinheiro, que é presidente da Sociedade Brasileira, aliás, Sociedade Paulista de Reumatologia e coordenador dessa pesquisa, está aqui conosco para conversar sobre os detalhes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes. Bom, doutor, essa pesquisa deixa claro que nessa comparação de quem usa e quem não usa a hidroxicloroquina, mesmo quem usa por outros motivos, né, independentemente da Covid, uma questão crônica de saúde, de quadro de saúde, acaba em desvantagem com quem nunca fez o uso do medicamento. Esse foi um achado que nós observamos nesse estudo, que é um estudo bastante interessante, com quase 10 mil pacientes que foram acompanhados durante 24 semanas, né, eles foram acompanhados aí por uma força-tarefa nacional em 20 centros do Brasil de atendimento reumatológico, né, para pacientes que usam cronicamente a hidroxicloroquina para o tratamento do lúpus e da artrite. E nós comparamos esses pacientes, né, cerca de mais de 5 mil pacientes com doenças reumáticas em uso da hidroxicloroquina contra 4.400 células contactantes, ou seja, as pessoas que moravam dentro da casa, ou seja, compartilhava aquele mesmo atmosfera epidemiológica, né, assim, o risco de exposição, o risco mesmo tempo de contágio. E essa pesquisa se iniciou no final de março, ou seja, no início da pandemia, e isso foi até o final de setembro. E nós observamos, após 6 meses de seguimento, que a nossa hipótese era que esses pacientes poderiam ter uma forma menos grave da Covid. Essa era a hipótese inicial. Mas não foi isso que nós encontramos. Nós encontramos que os pacientes que usavam cronicamente a hidroxicloroquina tiveram mais Covid confirmada, 14% contra 10% dos seus parentes, né, que moravam no mesmo domicílio, e não preveniu das formas graves, moderadas a graves, ou seja, não diminuiu o risco de hospitalização, risco de UTI, de intubação e de morte. Então, mostrando que a hidroxicloroquina, no tratamento da Covid, a gente já sabe que ela não funciona, mas existia uma possibilidade dela funcionar como prevenção. E nós confirmamos, por meio desse estudo, que isso não é verdade. Ou seja, a hidroxicloroquina não serve nem para o tratamento, nem para a prevenção. Eu acho que fica mais claro tudo isso, né, porque a gente comparou com as pessoas que moravam dentro da mesma casa, né, confirmando que realmente não tem papel nenhum da hidroxicloroquina na Covid. Só para ressaltar, nós, reumatologistas, nós gostamos muito da hidroxicloroquina porque ela melhora muito os pacientes com lúpus, com artrite, com síndrome de Sjögren, até com artrose, a gente usa até na chikungunya, né, principalmente no norte e nordeste, mas com relação à Covid, ela realmente não tem nenhum papel. Doutor, e quais características da cloroquina ou da hidroxicloroquina impedem esse medicamento de ter uma atuação de tratamento precoce contra a Covid? Nas doenças reumáticas, né, a hidroxicloroquina ela tem um papel de modular o sistema imunológico. Ou seja, se é um paciente que está produzindo muitos anticorpos contra ele mesmo, né, que são as doenças autoimunes, ela diminui a produção desses anticorpos e ela modula o sistema imunológico para ele não ir muito para o lado do mal, né, de fazer anticorpos contra você mesmo. Então, ela modula tudo isso. Então, no lúpus, que é uma doença autoimune com formação de muitos autoanticorpos, né, contra diversas células, por exemplo, contra a pele, contra a articulação, contra os rins, contra o coração, contra os pulmões, você diminui essa possibilidade. A gente sabe que a hidroxicloroquina também melhora o perfil do colesterol, ela pode ser usada na gravidez, ela não tem grande toxicidade quando usada cronicamente para os pacientes reumáticos. Porque no ano passado teve muito bombardeio da hidroxicloroquina com relação à sua toxicidade, né? Principalmente cardíaca. Ela pode dar isso, mas nós, reumatologistas, tratamos essas doenças há mais de 50 anos, né, com a hidroxicloroquina, e a gente não vê esses efeitos colaterais. Então, provavelmente, isso aconteceu por causa do próprio vírus, da interação com o próprio vírus,
e com outras medicações, principalmente a azitromicina, né, e outros antibióticos. Mas a gente não vê, a gente teve que fazer um trabalho para os nossos pacientes não abandonarem o tratamento. No ano passado, cerca de 30% a 50% dos pacientes abandonaram o tratamento das doenças reumáticas, né? Primeiro com medo da toxicidade da hidroxicloroquina, ou seja, medicações que eles usavam há 10 anos nunca tinham tido nada, eles viram na televisão que poderia fazer mal e eles pararam. E além disso, teve o desabastecimento, né? Devido àquela corrida que teve para procurar hidroxicloroquina no início da pandemia. Sim. Então, a gente teve um trabalho importante para conscientizar os pacientes a manterem os seus tratamentos, que pode piorar o lúpus, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o lúpus, ele com a hidroxicloroquina, ela tem esse papel benéfico. E com relação aos vírus, a cloroquina, né, na verdade, a prima mais velha da hidroxicloroquina, ela foi usada no tratamento na prevenção da malária. Isso na década de 30, 40. Né? Então, a gente sabe que ela diminui a penetração de alguns agentes infecciosos, né, a entrar dentro da célula. E o coronavírus também, nos estudos de laboratório. Mas na prática, a gente não observou essa função da hidroxicloroquina. Então, hoje, não é recomendado nem para o tratamento, nem para a prevenção da Covid. Sim, sim. E essa pesquisa, o senhor mencionou aí que quase 10 mil pessoas participaram em todo o país. Poderiam ter sido mais pessoas se não houvesse essa trombada, né, de informação com pessoas que já estavam tomando e abandonaram o tratamento ou mesmo não encontraram esse medicamento na farmácia? Poderia. A gente teve um grande problema no início, né, de março até junho. A gente teve que fornecer a hidroxicloroquina em algumas regiões. Por exemplo, Manaus foi uma cidade que está incluída nessa pesquisa e ela não tinha hidroxicloroquina para os pacientes, né? Então, a gente teve que se mobilizar via Sociedade Brasileira de Reumatologia e a gente enviou caixas de hidroxicloroquina para os pacientes de lá. Então, realmente houve um desabastecimento, cerca de 30% dos pacientes não conseguiram medicação nos primeiros 3, 4 meses da pandemia. Muita informação então, desencontrada, né? exatamente. Também Bom, então, acho que essa pesquisa deixa muito clara, né, e constata mais uma vez de que, por exemplo, o pessoal, né, a população do Amazonas, Manaus, que acabou sendo induzida a tomar esse medicamento, não dá para fazer uma correlação direta, imagino que os senhores não tenham ainda esse dado, mas de que o uso indiscriminado da hidroxicloroquina por indicação para essas pessoas de Manaus, por exemplo, podem ter aberto mais a porta para a gravidade das pessoas que acabaram tendo contato com o vírus naquela região. É possível fazer essa associação, doutor? Não dá para fazer uma associação pela pesquisa, mas a gente infere isso, né? Porque alguns pacientes se sentiam também protegidos, estava tomando e se sentia meio que protegido. Sim. E se em uma exposição maior. Mas, de qualquer modo, esses pacientes a gente comparou, a gente teve esse cuidado de comparar com o distanciamento social, se saía de casa, se não saía, se saía para trabalhar. Então, a gente comparou com o tipo de profissão do marido, né? Porque geralmente os pacientes são mulheres, cerca de 80% tinha lúpus, 90% deles eram mulheres. E a gente comparou com o marido que saía de casa, né? A maior parte saía de casa e o paciente com doença reumática ficava mais resguardado. Cerca de 70% dos pacientes quiseram distanciamento social. E pelo menos nos 3, 4 primeiros meses da pandemia. Então, mesmo corrigindo para essa variável de distanciamento, de exposição fora de casa, a gente não encontrou nenhum papel protetor da hidroxicloroquina. E também não foi registrado nenhum óbito durante a pesquisa? Sim. Assim. Teve óbito, teve internação e teve óbito nos 2 braços, né, que a gente comparou um braço que eram os pacientes usuários de hidroxicloroquina para o tratamento da doença reumática. Sim. E o outro lado também. Teve mortes dos 2 lados, teve internação dos 2 lados, a taxa de internação foi semelhante nos 2 grupos, né, em torno de 7%, e a taxa de óbito em torno de 1%. Nos 2, não teve diferença entre os 2 grupos. Sim. Muito bem, acho que esse estudo ajuda também o nosso ouvinte a ficar bem informado sobre as medicações, né, e o tratamento, que o precoce, de fato,
E, infelizmente, né, todos gostaríamos que fosse eficaz, mas cientificamente não é, né? E é isso que a gente está trazendo aqui a informação. Exatamente. Eu acho que é importante ressaltar que a nossa hipótese é que ela poderia funcionar porque ela bloqueia um pouco a inflamação. Uhum. E o que mata os pacientes pela Covid é a inflamação exagerada. Sim. Então, como um paciente com lúpus, ele também tem uma inflamação exagerada. Então, essa foi a analogia que foi feita, né? E a hipótese era que poderia ajudar. Não por meio de impedir a penetração do vírus, mas por causa desse bloqueio crônico da inflamação que esses pacientes eram submetidos pelo uso da hidroxicloroquina. Mas a nossa hipótese não foi confirmada. Seria ótimo, né? Remédio barato, pouca toxicidade, mas, infelizmente, não foi confirmado e a gente tem que acreditar nos dados. Os dados são muito robustos, né? 10 mil pessoas foram avaliados, 20 centros no Brasil inteiro, e aqui eu deixo o meu agradecimento. Esse trabalho foi totalmente voluntário. Os centros universitários, né, as universidades do Brasil se uniram nessa força-tarefa pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, e a gente tinha 400 alunos, estudantes de medicina, que ficavam monitorizando os pacientes por meio de call center e contato telefônico ou via WhatsApp a cada 15 dias. Então foi um trabalho realmente hercúleo que nós fizemos, e eu fico muito emocionado e feliz com o resultado de ter contribuído com essa nova informação aí para cima. Dr. Marcelo Pinheiro, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia e coordenador dessa pesquisa que a gente apresenta para você aqui no Jornal Eldorado. Doutor, muitíssimo obrigada pelas explicações e pelo trabalho. Bom dia. Muito obrigado, bom dia.